Há momentos na vida que a gente só entende olhando para trás. Momentos em que os sinais estavam todos ali, visíveis, presentes, falando, e a gente não soube ouvir. Não por descuido, não por falta de amor, mas porque ninguém nos ensinou a reconhecer o que o corpo de uma pessoa idosa tenta comunicar quando está se aproximando do fim. Este vídeo existe por causa de uma avó que partiu antes que eu entendesse o que ela estava me dizendo. E existe para que você, se tiver um pai, uma mãe, um avô, uma avó acima dos 70 anos, possa reconhecer esses sinais a tempo. Há tempo de estar presente. Há tempo de dizer o que precisa ser dito. Há tempo de não carregar o peso de ter percebido tarde demais. O que você vai ouvir nos próximos minutos não é uma lista de doenças, é uma lista de linguagens. Há 5 formas silenciosas pelas quais o corpo de um idoso comunica que o tempo está se tornando mais curto. Médicos paliativistas, geriatras e pesquisadores do envelhecimento identificaram esses padrões em décadas de observação clínica. Eles não são infalíveis, mas são reais. E são frequentemente invisíveis para as famílias que mais precisam vê-los, simplesmente porque ninguém os descreveu antes de forma clara e direta. Fique até o final, porque o 5º sinal é o mais sutil de todos e o mais frequentemente ignorado. Sinal número 1. A retirada silenciosa do mundo. Não é depressão, não é mau humor, é algo diferente, mais profundo, mais definitivo. É quando um idoso que sempre foi presente começa gradualmente a se afastar das coisas que antes o ancoravam à vida. Ele para de perguntar sobre os netos, ela deixa de acompanhar a novela que nunca perdeu. Ele não liga mais para saber o resultado do jogo, ela para de comentar as notícias. São perdas pequenas, invisíveis, que a família frequentemente interpreta como cansaço, como birra. Como ele ficou assim desde que a saúde piorou. Mas na medicina paliativa, esse padrão tem um nome e um significado. Os pesquisadores chamam de desvinculação, o processo pelo qual o cérebro, de forma não consciente e não deliberada, começa a soltar os fios que o conectam ao mundo externo. É um processo biológico, não psicológico. O cérebro, que está se aproximando do fim, começa a redirecionar energia para dentro, para os processos internos de manutenção, e naturalmente diminui o investimento nos estímulos externos. A pessoa não escolhe se afastar. O afastamento acontece nela, através dela. Pense em como foi com a minha avó. Durante toda a vida, ela foi a pessoa que sabia o nome de cada vizinho, que perguntava sobre cada filho de cada amiga, que se lembrava do aniversário de pessoas que a própria família havia esquecido. Nos últimos meses, antes de partir, ela estava fisicamente presente nas reuniões de família, sentada na mesma cadeira de sempre, com o mesmo chá, na mesma xícara. Mas havia algo diferente. Ela ouvia as conversas sem entrar nelas. Sorria nos momentos certos, mas com um sorriso que vinha de longe. Quando alguém perguntava o que ela achava de alguma coisa, ela respondia com gentileza e com brevidade, como alguém que está encerrando conversas, em vez de abrindo novas. Eu pensei que fosse o cansaço da idade. Não era. O que fazer quando você percebe esse sinal? Não tente puxar a pessoa de volta à força. Não insista em conversas longas, em visitas cheias de gente e notícias e novidades que ela não está mais pedindo. O que o idoso em processo de desvinculação mais precisa não é de estimulação, é de presença tranquila. Sente-se ao lado, segure a mão, esteja ali sem exigir que ele esteja inteiramente ali também. Essa é a linguagem que ele ainda consegue receber. Sinal número 2. A mudança profunda na relação com a comida. Não é falta de apetite passageira, não é enjoo de remédio. É uma transformação gradual e consistente na forma como o idoso se relaciona com o alimentar-se, que vai muito além do quanto ele come e toca numa questão mais fundamental.
O corpo está começando a redirecionar suas prioridades de formas que a digestão e a absorção de nutrientes já não são prioridade da mesma forma que eram. Médicos paliativistas descrevem essa mudança com precisão. Nos meses que precedem o fim da vida, o metabolismo do corpo idoso começa a se reorganizar. A necessidade calórica diminui, o apetite, que é em parte neurológico e em parte hormonal, reduz de forma orgânica porque o corpo genuinamente precisa de menos. Forçar a alimentação nesse estágio não reverte o processo. Em muitos casos, pode criar desconforto adicional num corpo que está naturalmente reduzindo sua demanda energética. Minha avó havia sido a mulher que nunca recusou comida na vida, que se levantava cedo para preparar o café que ela mesma precisava comer bem, que tinha opinião sobre cada prato. Esse ficou bom, aquele precisava de mais sal, este eu prefiro do outro jeito. Num determinado momento, sem que ninguém soubesse dizer exatamente quando havia começado, ela parou de ter opinião sobre a comida. Comia o que colocavam na frente com uma neutralidade que não era dela. Às vezes deixava metade, às vezes quase tudo. A família ficou preocupada, consultou um médico, trocou os remédios, tentou os pratos favoritos de décadas. Ela comia um pouco para não preocupar. E isso, eu entendi depois, era um ato de amor. Ela estava protegendo a gente, da verdade que o corpo dela já sabia. Se você está comentando este vídeo, escreva o número 2 abaixo agora. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso e ative o sininho, porque nos próximos vídeos vamos falar sobre como ter as conversas difíceis com um familiar idoso nos momentos que importam. Sinal número 3. O aumento progressivo do sono e a crescente dificuldade de despertar completamente. Este é talvez o sinal mais facilmente confundido com o envelhecimento normal, porque idosos dormem mais, todo mundo sabe. Mas há uma diferença qualitativa entre o sono do envelhecimento saudável e o sono que precede o fim da vida. E essa diferença é perceptível para quem sabe observar. No envelhecimento saudável, o idoso dorme mais horas, cochila durante o dia, mas quando está acordado, está presente, interagindo, respondendo, participando. No processo de aproximação do fim, o sono aumenta de forma diferente, mais profundo, mais difícil de interromper, e o despertar torna-se progressivamente incompleto. O idoso acorda, mas parece que uma parte dele ficou no sono. Responde às perguntas com atraso, parece estar olhando através das pessoas em vez de para elas. Os períodos de vigília tornam-se mais curtos e o estado de consciência durante eles torna-se mais suave, menos nítido, menos presente, como se a fronteira entre dormir e acordar estivesse se dissolvendo. Neurologicamente, isso acontece porque o cérebro que está reduzindo suas funções investe cada vez mais tempo nos estados de consciência reduzida, onde o consumo de energia é menor. O sono torna-se literalmente o estado de maior conforto e menor esforço, e o corpo naturalmente migra para ele com crescente preferência. Não é preguiça, é eficiência biológica num estágio final. Com a minha avó, percebo agora que havia um momento específico em que o sono mudou de qualidade. Ela sempre havia sido uma dormideira leve, acordava com qualquer barulho, levantava cedo, nunca dormia durante as visitas da família. Quando começou a acordar com dificuldade, mesmo quando o almoço já estava na mesa, a família ficou impaciente. Quando demorava 10, 15 minutos para estar completamente presente depois de acordar, a família se preocupou com demência. Nenhum de nós pensou no que aquele sono estava realmente dizendo. Sinal número 4. A reorganização silenciosa das relações. As despedidas que acontecem sem que ninguém perceba que são despedidas. Este é o sinal mais emocionalmente carregado da lista. E é o que mais frequentemente as famílias só reconhecem depois, quando olham para trás e entendem o que estava acontecendo naquelas conversas,
naqueles gestos, naquelas palavras que pareceram comuns na hora, mas que ficaram gravadas de um jeito diferente. Médicos que trabalham com cuidados paliativos descrevem um padrão consistente. Nos meses que precedem o fim, muitos idosos iniciam um processo intuitivo de encerramento de vínculos. Ligam para pessoas com quem perderam contato, pedem para ver alguém específico que não visitavam há anos. Dizem coisas que parecem saídas do nada, mas que carregam o peso de uma vida inteira sendo resumida numa frase. Doam objetos que sempre foram seus, contam histórias que nunca contaram antes, como se precisassem que alguém soubesse antes que fosse tarde. Minha avó passou as últimas semanas que teve com clareza fazendo exatamente isso, sem que nenhum de nós entendesse. Ela pediu para ver uma prima com quem havia brigado décadas antes. Ela me chamou num dia de semana, sem razão aparente, e ficou me contando histórias da infância dela por 2 horas. Histórias que eu nunca havia ouvido, com detalhes que ela nunca havia compartilhado. No final daquela tarde, quando eu estava saindo, ela me segurou pelo braço por um segundo mais longo do que o normal, olhou para mim de um jeito que eu não soube nomear na hora. Eu disse que voltaria no fim de semana. Ela não esperou o fim de semana. Aquele olhar era a despedida. Eu só entendi quando já não havia mais nada a entender. Se o idoso que você ama está fazendo isso, ligando para pessoas antigas, contando histórias nunca contadas, dando objetos, dizendo coisas que parecem resumos, não apresse a conversa. Não mude de assunto, não minimize. Sente-se, ouça até o final. Faça as perguntas que você sempre quis fazer. Diga o que você sempre precisou dizer, porque esse pode ser o momento que você vai querer ter aproveitado. Sinal número 5. O mais sutil e o mais frequentemente ignorado, as mudanças na respiração e na temperatura das extremidades. Esse sinal é físico, observável, mensurável, mas raramente reconhecido por famílias que não foram orientadas a observá-lo. E é frequentemente o sinal que aparece mais próximo do fim, às vezes semanas, às vezes dias antes. A respiração do idoso próximo ao fim começa a apresentar mudanças características. Pode ficar mais superficial, respirações curtas e rápidas, intercaladas com pausas. Pode ficar irregular, o que os médicos chamam de respiração de Cheyne-Stokes, com ciclos de respiração que aumentam em profundidade, atingem um pico e depois diminuem até uma pausa completa antes de recomeçar. Pode ficar ruidosa, não necessariamente indicando dor, mas indicando que o ar está passando por uma garganta com menos tônus muscular do que tinha antes. Cada uma dessas mudanças é um sinal de que o sistema respiratório está operando com reserva reduzida. Simultaneamente, a circulação começa a se reorganizar, priorizando os órgãos vitais centrais e reduzindo o fluxo para as extremidades. As mãos ficam mais frias, os pés ficam mais frios. Os dedos podem apresentar uma coloração levemente azulada, especialmente nas pontas. A pele das pernas pode apresentar um padrão de manchas violáceas, chamado livedo reticular, que indica que a microcirculação está reduzida. Esses não são sinais de dor, são sinais de que o corpo está concentrando seus recursos no centro enquanto solta as bordas. Reconhecer esses sinais não é para assustar, é para estar presente, para chamar quem precisa ser chamado, para não estar do outro lado da cidade quando o momento chega, porque ninguém sabia que o momento estava chegando. Médicos paliativistas e enfermeiros que trabalham com cuidados ao fim da vida são unânimes nesse ponto. As famílias que conseguem estar presentes no momento da partida, que conseguem segurar a mão, que conseguem dizer as últimas palavras, carregam esse momento de forma fundamentalmente diferente das famílias que chegaram tarde. A diferença frequentemente está em ter reconhecido os sinais a tempo. Agora você conhece os 5 sinais: a retirada silenciosa do mundo,
quando o idoso começa a soltar os fios que o conectavam à vida ao redor, a mudança profunda na relação com a comida, quando o corpo começa a reorganizar suas prioridades energéticas de formas que a alimentação já não ocupa o mesmo lugar, o aumento do sono e a crescente dificuldade de despertar completamente, quando o cérebro migra progressivamente para um estado de menor esforço e maior conforto, a reorganização silenciosa das relações, as despedidas que acontecem sem que ninguém perceba que são despedidas até que seja tarde demais, e as mudanças na respiração e na temperatura das extremidades, os sinais físicos mais próximos do fim que o corpo exibe para quem sabe observar. Reconhecer esses sinais não significa desistir, não significa parar de cuidar, de tratar, de buscar o melhor para o idoso que você ama. Significa estar presente de forma diferente, com a consciência de que o tempo pode ser mais curto do que parece e que essa consciência é um presente, não uma maldição. Porque saber que o tempo é curto é o que nos faz usar o tempo que resta da forma que realmente importa. Se enquanto ouvia este vídeo você pensou em alguém, um pai, uma mãe, um avô ou uma avó, e reconheceu algum desses sinais neles, não espere o fim de semana, não espere o feriado, não espere o momento perfeito que nunca chega. Ligue agora, visite agora, diga agora o que você precisa dizer, porque a única coisa pior do que perder alguém é perder alguém com palavras não ditas que ficaram esperando a hora certa que não veio. Deixe nos comentários abaixo se este vídeo te fez pensar em alguém. Você não precisa contar a história inteira, pode ser apenas um nome, apenas um coração nos comentários. Porque às vezes, só nomear a pessoa que está na nossa cabeça já é um ato de amor. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que tem um familiar idoso e que precisa dessa informação antes que seja tarde. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ouvir. Nos vemos no próximo vídeo.